Boa noite a todos, meu nome é José Roberto, agradeço a Deus, agradeço aos amigos que estão neste momento acompanhando, agradeço aos amigos do Núcleo Frei Henrique pela oportunidade de hoje estarmos conversando um pouquinho a respeito de um tema bastante importante nos dias atuais. Eu convido a todos para que nós possamos prestar atenção. Eu vou colocar uma música que tem muito a ver com o tema da noite e gostaria que todos prestassem atenção. Depois nós vamos fazer uma pequena vibração e vamos ao tema da noite. Quem sabe amanhã algo novo aconteça. Quem sabe amanhã se acorde melhor, deixando o amor tomar sua cabeça, olhar para o outro vendo mais a beleza e permitir que algo maior possa existir, para aceitar nas diferenças as cores e flores que formam o jardim. Quem sabe amanhã ajudar seja fácil, é só sorrir e entregar-se ao abraço. É urgente ser gente para curar corações. É urgente ser gente para curar corações e permitir que algo maior possa existir, para aceitar nas diferenças as cores e flores que formam o jardim e permitir que algo maior possa existir, para aceitar nas diferenças as cores e flores que formam o jardim. Quem sabe amanhã quem sabe amanhã quem sabe amanhã Queridos irmãos, que nós possamos, com as bênçãos de Jesus, iniciar essas reflexões que a noite de hoje nos permite, que tenhamos a companhia dos bons espíritos a nos intuir, para que aproveitemos esses minutos que a bondade e a misericórdia divina nos traz para refletirmos
um pouco a respeito da nossa presente vida, do atual momento que vivemos e a nossa participação, de forma a podermos contribuir de maneira melhor, para que todos nós possamos viver dias melhores. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Amigos queridos, o tema da noite de hoje que me foi solicitado, aliás, foi deixado para mim poder escolher, nós vamos falar um pouco a respeito de fraternidade e alteridade. Alteridade com L, tá? Não é com U, não é autoridade, é alteridade. Palavra nova aí que pouco a pouco a gente vai ouvir falar cada vez mais, porque também o plano espiritual que nos assiste passa informações que eles estão trabalhando muito nessa linha de poder passar para a gente esse sentimento que é nós aprendermos e aceitarmos as diferenças. Somos espíritos que fomos criados por Deus nosso Pai, todos da mesma forma, simples e ignorantes, porém respeitando a nossa individualidade, né? Somos singulares, somos únicos, um mundo em si, cada um de nós. E eu gostaria de estar começando a nossa reflexão da noite falando a respeito de um exemplo muito legal que eu fui pegar no Momento Espírita, e eu gostaria de ler para vocês, e daí a gente vai refletir juntos. Chama-se A Lição da Carpintaria. Eu não sei, pode ser que alguns já conheçam essa história. Eu acho bem legal, porque como Jesus fazia, ele falava sobre a forma de parábolas, alegorias, para a gente entender o que ele queria dizer naquele momento. Então eu fui buscar nessa pequenina história aqui que tem muito a ver com o nosso tema da noite. Então, conta-se que certa vez uma estranha assembleia teve lugar em uma carpintaria. Foi uma reunião das ferramentas para tirar as suas diferenças. O martelo assumiu a presidência da reunião com arrogância. Entretanto, logo foi exigido que ele renunciasse. O motivo é que ele fazia ruído demais. Passava o tempo todo golpeando, batendo. Não havia quem aguentasse. O martelo aceitou a sua culpa, mas exigiu que também fosse retirado da assembleia o parafuso. É que ele precisava dar muitas voltas para servir de alguma coisa. Com isso perdia tempo precioso. O parafuso aceitou, desde que a lixa igualmente fosse expulsa. Era muito áspera em seu tratamento. E além do mais, vivia tendo atritos com os demais. A lixa se levantou e apontou os defeitos do metro. Ele também deveria sair do local, porque sempre estava medindo aos demais, conforme a sua medida. Por acaso ele estava achando que era o único perfeito? Enquanto assim discutia, entrou o carpinteiro, colocou o avental e iniciou feliz o seu trabalho. Tomou a madeira e usou o martelo, o parafuso, a lixa, o metro. Depois de algumas horas, a madeira grossa e rude de início tinha se transformado em um lindo móvel. Ele completou a sua obra, elogiou e saiu da carpintaria. Bastou fechar a porta e pronto, as ferramentas retomaram a discussão. Contudo, o serrote com calma falou: senhores, foi demonstrado que todos temos defeitos, mas também pudemos observar nas últimas horas que todos temos qualidades. Foi exatamente com as nossas qualidades que o carpinteiro trabalhou e conseguiu criar uma obra de arte, um móvel muito bem acabado. Então todos concordaram que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limpar as asperezas e o metro era preciso, exato em suas medidas. Muito bem, meus amigos, isso colocado, alguma semelhança é mera coincidência, né?
Nós hoje perdemos muito tempo olhando para o que o outro faz, olhando os defeitos, esquecendo ali a recomendação de Jesus, para que antes de olhar o defeito de alguém, né, que a gente tire a trava, o pedaço, a venda que tapa os nossos olhos e que a gente não julgue a ninguém, né, porque com a medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Mas somos o que somos. O que nós precisamos doravante é aprender que o sentimento de fraternidade sempre vai estar nos dando a oportunidade de interagirmos uns com os outros, né? De sermos úteis nessa grande obra de transformação que o momento pede. Cada um de nós está vivendo aí o seu confinamento, dada a pandemia, tudo que está acontecendo. Eu acredito que tempo está sobrando para a gente poder refletir um pouco a respeito das nossas atitudes, né? o nosso agir, o nosso pensar, porque desde o momento que a gente pensa, a gente está emitindo força e em algum lugar tudo que a gente pensa fica ali gravado e ganha forma, né? Tem peso, tem cheiro, tem cor. Então é muito legal se a gente puder ter bons pensamentos. Eu fui buscar uma frase de André Luiz com relação a esse tema, que ele diz assim, pense nos outros, não em termos de angelitude ou perversidade, mas na condição de seres humanos, com necessidades e sonhos, problemas e lutas semelhantes aos seus. Eu acredito que o atual momento está nos mostrando que nós necessitamos uns dos outros. Estamos todos ligados. Todos, meus amigos, nós podemos mudar a nossa aparência física, temos impressões digitais diferentes, moramos em locais diferentes, mas todos temos as mesmas aspirações. Queremos ser felizes, queremos ter um mundo melhor, queremos que acabe a doença, a pobreza, a desigualdade, enfim, todos nós queremos ser felizes. Só que enquanto nós não entendermos que estamos ligados uns aos outros e não nos ajudarmos nesse processo, a coisa fica um pouco mais complicada. Fraternidade vem do latim fraternitate, união, que significa, união ou convivência como de irmãos, harmonia, paz, concórdia, fraternização. Puxa vida, difícil falar disso nos dias atuais, né? Será que nós temos visto o nosso semelhante como nosso irmão? Nós somos criados todos por Deus da mesma forma, simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar o nosso potencial divino, de sabermos o quanto que nós somos luzes. E pouco a pouco, as leis de Deus estão nos conduzindo para que nós aprendamos a externar essa luz. E a fraternidade, o sentimento fraterno, nos dá essa grande oportunidade, né? Significa que nosso contato com o outro, o nosso irmão, nossa postura deve ser a mais amigável possível, em níveis aceitáveis de convivência, sobre bases de harmonia, paz, concórdia e fraternização. A fraternidade, na rigorosa acepção do termo, resume todos os deveres dos homens, uns para com os outros. Muito bem, se nós hoje temos dúvida quando falam assim, e quem já não ouviu falar, né? Fora da caridade não há salvação. O que significa fora da caridade não há salvação? Caridade é só eu pegar do meu excedente, do meu supérfluo, daquilo que está sobrando em termos materiais e dar para alguém? Essa é apenas, se assim procedermos, uma pequena fatia da caridade. É a parte da benemerência, que está dentro do contexto de ser caridoso. Mas isso não tem validade? Tem muita validade. A gente não pode falar do Evangelho de Jesus para quem está com a barriga roncando de fome.
Se a gente puder, vamos doar um pedaço de pão, vamos doar um alimento, e na sequência a gente convida a pessoa a querer entender, a querer participar dessa boa nova do Cristo, que é para todos nós. O Cristo não esteve aqui na Terra para fundar alguma religião, ele veio nos ensinar a amar. Pensemos o seguinte, o Cristo auxiliou a criar o planeta Terra. E num dado momento, ele pediu a Deus, nosso Pai, que ele pudesse vir até o nosso planeta, que embora seja um planeta maravilhoso, uma natureza maravilhosa, é um dos planetas menos evoluídos na escala dos mundos. E ele quis vir aqui para nos ensinar a amar. Então, nós temos que pegar isso daí e dar a reciprocidade a ele. De que forma? De que forma que nós damos essa reciprocidade? Ele não espera nada mais de nós, a não ser que a gente se esforce para seguir os seus exemplos. Né? E ser fraterno, como ele mesmo falou, eu estou vindo trazer os ensinamentos, não para destruir os que os profetas vieram antes de mim, mas para dar continuidade. E eu resumo tudo isso em 2 mandamentos. Que ameis a Deus sobre todas as coisas, e eu estou semelhante como a vós mesmos. Será que nós temos feito isso? O quanto que o momento está pedindo para que a gente olhe essas diferenças? Falei um pouquinho do sentimento de fraternidade. O que é alteridade, né? Alteridade é a capacidade de aprender com o outro na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos e, sobretudo, das suas diferenças. Nós sabemos aceitar a diferença dos nossos irmãos? Pelo andar da carruagem, não. Nós não podemos nem ver, nem damos o direito do outro expressar o que ele pensa. É fácil, né? É gostoso quando a gente está com pessoas que pensam como a gente. Mas quem disse que nós somos o dono da razão? Seja lá qual for o motivo. Qual for o motivo? Todo mundo tem algo para ensinar e algo para aprender. Mas nesse momento a gente tem que colocar a humildade à frente. Tirar o orgulho, tirar a vaidade, tirar o egoísmo. Alteridade é o estabelecimento de uma relação de paz com os diferentes, a capacidade de conviver bem com a diferença da qual o outro é portador. É proceder com os outros como quereríamos que os outros procedessem para conosco. O oposto do egoísmo. A alteridade diz: um por todos e todos por um. Nós não temos, né? Eu lembrei dos 3 mosqueteiros, né? Eles que falavam isso, um por todos e todos por um. Nós não temos que olhar o outro como inimigo, só porque ele pensa diferente. Dr. Bezerra de Menezes é um ser iluminado que tanto nos ama, tanto lutou e continua lutando na espiritualidade, a boa luta, para nos auxiliar. Ele, de alguma forma, sempre passou que a humildade tem que chegar em primeiro plano. Ele era um médico e foi considerado por nós aqui na Terra, falando isso para aqueles que não acompanham, que não sabem, não leram nada a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. Ele teve uma obra maravilhosa de auxílio ao próximo. E já podia estar em condições de planos superiores, pois recebeu, por determinação da Mãe de Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, que dado ao trabalho que ele já tinha executado, ele poderia estar ascendendo a planos maiores. Só que ele pediu, ele disse que ele cumpriria a vontade da Mãe Santíssima. Só que se permitido fosse, ele gostaria de estar mais próximos a nós aqui na Terra para nos auxiliar.
um grande exemplo a ser seguido, de humildade. Que nós possamos pensar, cada vez que a gente não deixar o outro irmão, pelo menos colocar o seu ponto de vista, seja lá qual for o motivo, que a gente lembre que está faltando humildade na gente. Muitas vezes uma palavra mal colocada é que inicia uma guerra. Né? É urgente, o nosso planeta, nós estamos clamando por mais amor. Os ensinamentos do Cristo, que são ensinamentos morais para todas as religiões, está disseminado por todo o planeta. O que está nos faltando? É a prática do amor. Se ele veio nos ensinar a amar, ele pouco está se importando, sabe? Ele sabe que todas as religiões que nós, seres humanos, criamos, são canais que estão conduzindo ao mesmo local. Então, por que tanta diferenciação? Precisamos olhar com muita atenção para isso, sabe, gente? O que está faltando é amor entre todos nós, aceitação. A postura fraterna e autoritária nos leva a ver todos com os bons olhos, lembrando as palavras de Jesus, que nos disse: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Para a gente entender um pouquinho esse processo de alteridade, vamos ver o seguinte: na relação com as outras pessoas, nós podemos e devemos observar o seguinte: o outro é uma individualidade. Como individualidade, o outro tem direito a expressar as suas ideias. Na relação com o outro, nós devemos conviver entendendo as diferenças que existem entre ele e nós. A partir das diferenças, amar o outro como ele realmente é, em sua diferença, sem exigências de mudanças ou adequação aos seus conceitos particulares. Nós podemos ter, e é salutar, que pensemos diferentes. Mas nós podemos sim, de maneira muito harmoniosa, deixar cada um expor a forma como vê todo e qualquer detalhe na vida e tirar um resumo disso e andar junto. É humildade que está faltando, né? Nós precisamos ter isso daí para poder seguir adiante. Muito se fala no mundo de regeneração, estamos a caminho dele. Olha quantas mensagens nós temos recebido, né, dizendo que, puxa, a transição planetária. Gente, a transição planetária está acontecendo há muito tempo. Há muito tempo. E possamos ficar mais tranquilos, porque Deus, em sua obra, em sua infinita sabedoria e bondade, não cria nada para depois destruir. Tudo que está passando, tudo que nós estamos passando no planeta, é uma fase. Como foi dito a Chico Xavier através de Nossa Mãe Maria Santíssima. Tudo passa na vida. Então que a gente tenha essa confiança e ande para frente. Só que é imprescindível, né, que a gente faça a nossa parte. É imprescindível propalar a ideia do ecumenismo afetivo entre todos os tarefeiros de Jesus, para que a cultura da alteridade seja disseminada e praticada no respeito incondicional a todos os segmentos. Puxa, porque eu tenho um irmão que professa uma outra religião, ele tem que ser meu inimigo? A minha é melhor que a dele? Quem falou? Se eu tenho um irmão que gosta de determinado tipo de música e eu tenho já que enquadrá-lo como um opositor, se eu tenho um irmão que pensa de certa forma com relação a um político ou outro, eu tenho que ter inimizade, antipatia por ele, raiva, ódio, eu devo xingá-lo. Gente,
O que está faltando é essa atitude da gente aceitar que somos diferentes, graças a Deus, diferentes, porque seria muito chato a gente ser tudo robô, né? Um andando atrás do outro, fazendo tudo da mesma forma. Mas que nós somos todos filhos de um mesmo Pai, com direitos e obrigações. Graças ao bom Deus, vivemos numa pátria que somos livres. Somos livres para aceitar aquela religião que o nosso atual estágio evolutivo nos conduziu para o aprendizado. Mas tenho certeza que toda religião séria, boa, que como Jesus falou, né, pela árvore conhecereis o fruto, ela vai nos induzir a sermos fraternos, a aprendermos com as diferenças uns dos outros e caminharmos juntos. A construção desse mundo melhor, esse mundo de regeneração, começa a partir de nós, das mudanças que nós temos que fazer em nós mesmos. A gente fica muito frustrado quando a gente pensa que nós temos o direito de mudar os outros. Cada um é como é, gente. Deus é sábio, é justo, e através das suas leis vai sempre nos dar a condição de aprender com as nossas experiências. Eu ia falar erro, mas erro é uma palavra que a gente tem que começar a falar menos. As experiências da nossa vida é que vão conduzindo a gente sempre a um lugar melhor. Ora a gente dá um passo para frente em termos de evolução moral, ora um passo para trás. Mas o importante é que nós andemos sempre ligados num roteiro seguro. Qual é um roteiro seguro? Allan Kardec perguntou aos espíritos qual seria um modelo que nós, seres humanos, deveríamos seguir. Acho que a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Vinde Jesus. Repito, Jesus esteve na Terra, está em outros planos hoje, nos auxiliando, nos conduzindo, e Ele veio nos ensinar a amar. Jesus não morreu por nós, estamos na Páscoa, né, passagem. Ele não morreu por nós para nos libertar pelos nossos pecados. Que tremenda injustiça quando a gente pensa assim. Jesus veio para nos ensinar a amar e para nos redimirmos perante as leis de Deus. E cada um de nós, aos nossos tempos, estamos conseguindo nos aproximar dessa lei. O sentimento de autoridade, com toda certeza, vai estar nos conduzindo cada vez mais a esse caminho de redenção. Essas atitudes que o Dr. Bezerra de Menezes nos fala contemplam valores como o amor, a decência, o companheirismo, a responsabilidade, o contentamento ou a alegria. Quem falou que ser carrancudo, ser bravo, ser sisudo é sinônimo de elevação espiritual? Muito pelo contrário. A alegria, ela está presente em nossa vida, e nós devemos cultivá-la sempre, né? A seriedade, a disciplina, a decência, o companheirismo, isso sim tem que fazer parte da nossa jornada. E a gente vai sempre buscar, através das pessoas, esses sentimentos bons. Caminhando já para o encerramento, Martin Luther King, que foi um líder pacifista negro norte-americano, dizia: ou aprendemos a viver como irmãos, ou vamos morrer juntos como idiotas. Precisamos aprender, é urgente aprendermos uns com os outros. Kardec diz: 10 homens sinceramente ligados por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendem. Olha a profundidade disso, né? Nós precisamos estar prestando mais atenção, porque é isso que vai estar nos facultando a condição para vivermos melhores. Tudo vai passar. Essa pandemia que estamos vivendo também vai passar.
Inocência nossa achar que quando isso terminar, o mundo pronto, já passou de provas de expiação para a regeneração. Bom seria. Mas não vai ser assim. Só que, com toda certeza, a gente vai estar saindo dessa experiência um pouco melhor. Desde que a gente olhe mais para o nosso interior e preste atenção aos anseios do nosso coração. Jesus está com os braços erguidos. Nós temos que, pelo menos, elevar um pouquinho a pontinha do pé para tocar na mão desse ser iluminado que tanto nos quer bem. A amizade, meus amigos, é um componente muito importante nesse processo de alteridade. Então eu vou encerrar com 2 frases e depois nós vamos fazer as nossas vibrações para a gente ver a importância que tem a amizade nesse processo de aceitação. Não é da minha alçada tomar decisões por você, nem posso julgar as decisões que você toma, mas eu posso apoiar, encorajar e ajudar, se você me permitir. Eu não posso traçar ou impor-lhe limite, mas posso apontar-lhe caminhos alternativos, procurar com você medidas de crescimento, formas de encontrar-se, meios de você mesmo, sem medo da rejeição. Meus amigos, que tenhamos o dia de amanhã, que pelo nosso calendário aí, convencionado, é o domingo de Páscoa, o dia que Jesus, segundo as tradições, que Jesus ressuscitou, que esse sentido maior possa ser o verdadeiro sentido da Páscoa. Ou seja, a passagem para um novo tempo para todos nós, que ansiamos por dias melhores. Que essa figura do Cristo possa ressurgir em cada um de nós, revigorada, fortes, para seguirmos juntos. Somos todos irmãos. Eu convido a todos nesse momento para que nós possamos fechar os nossos olhos e emitir vibrações que são sentimentos, pensamentos, dirigidos ao alto, aos nossos mentores espirituais, à nossa Mãe, Maria Santíssima, a Jesus, o nosso Mestre amado, a Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vibramos muita paz, muita luz, muito entendimento entre todos os seres, todos os povos. Que as religiões cumpram o seu papel de conduzir todos os seus adeptos de maneira correta, dentro da moral e dos ensinamentos de Jesus, a dias melhores. Que realmente exerçam o seu papel de nos religar a Deus. Esse é o papel de uma religião séria. Vibremos amor, paz e luz por todos os hospitais que nesses tempos vivem experiências dolorosas, mas que também passarão. Muita paz, muita força para os profissionais da área da saúde que possam cuidar, exercer o seu apostolado, atenuando o sofrimento de todos que chegam a essas benditas casas, esses prontos socorros espirituais, onde os 2 planos da vida têm a condição de auxiliar, que todos possam ser atendidos com dignidade. Vibremos por todos que estão desencarnando, retornando ao plano espiritual, que continuem a sua jornada, seus tratamentos, seu aprendizado, com todo o amor e o carinho que os irmãos espirituais recebem a cada um de nós nessa transição de nossas vidas. Vibremos amor, paz e luz por todos que estão distantes,
por todos aqueles que estamos sentindo uma imensa necessidade do toque, do abraço, do aperto de mão, que logo, se Deus quiser, isso também voltará a ser possível. E nós, com toda certeza, passaremos a valorizar muito mais o contato com as pessoas. Vibramos amor, paz e luz para que o plano espiritual possa encaminhar e deixamos aos pés de Jesus esse sentimento amoroso para que seja distribuído da melhor forma possível. Que assim seja, graças a Deus. Que todos tenham uma excelente Páscoa, que Jesus possa entrar dentro da casa de cada um, não da casa física, dentro do coração de cada um de nós, levando, reforçando tudo aquilo que Ele está sempre a nos ensinar. Que nos amemos uns aos outros. Muita paz no coração. Até a próxima, se Deus quiser.